Mateus capítulo 9. Entrando no barco, atravessou o lago e foi para a sua própria cidade. Eis que traziam a ele um paralítico, deitado sobre um leito. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Anima-te, filho, os teus pecados estão perdoados. Eis que alguns dos escribas disseram entre si: Ele blasfema. E Jesus, vendo as reflexões deles, disse: Por qual razão refletis coisas más em vossos corações? Pois que é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra de perdoar pecados, então diz ao paralítico: Levantando-se, toma teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para sua casa. Vendo isso, as turbas temeram e glorificaram a Deus que dera tal poder aos homens. Passando adiante dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: Segue-me. Após levantar-se, ele o seguiu. E sucedeu que, estando ele reclinado à mesa em casa, eis que muitos publicanos e pecadores que tinham vindo reclinavam-se à mesa junto com Jesus e seus discípulos. Os fariseus, vendo isso, diziam aos discípulos dele: Por que vosso mestre come com os publicanos e pecadores? Ele, porém, ouvindo, disse: Os sãos não têm necessidade de médico, mas os que estão doentes. Ide e aprendei o que significa: misericórdia quero e não oferenda, pois não vim chamar justos, mas pecadores. Então aproximaram-se dele os discípulos de João, dizendo: Porque nós e os fariseus jejuamos, porém os teus discípulos não jejuam? Disse-lhe Jesus: Acaso os convidados das núpcias podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão, quando o noivo for tirado deles, e então jejuarão. Ninguém coloca remendo de pano não alvejado sobre veste velha, pois tira a inteireza da veste e o rasgo torna-se pior. Nem lançam vinho novo em odres velhos, senão os odres se rompem, o vinho é derramado e os odres se perdem. Mas lançam vinho novo em odres novos, e ambos se preservam. Enquanto ele dizia essas coisas, eis que um chefe que viera para ali o reverenciava, dizendo: Minha filha faleceu agora, mas vem impor tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus, erguendo-se, o seguiu, e os seus discípulos também. E eis que uma mulher, que sangrava há 12 anos, aproximou-se por trás e tocou na orla da sua veste, pois dizia consigo: Se somente tocar na veste, serei salva. Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Anima-te, filha, tua fé te salvou. A mulher foi salva a partir daquela hora. Jesus, depois de ter vindo para a casa do chefe e de ter visto os flautistas e a turba alvoroçada, dizia: Retirai-vos, pois a mocinha não morreu, mas dorme. E zombavam dele. Quando, porém, foi expulsa a turba, após entrar, segurou a mão dela e a mocinha se levantou. E esta notícia se espalhou por toda aquela terra. Passando dali, seguiram Jesus 2 cegos, gritando e dizendo: Tem misericórdia de nós, filho de Davi. Depois de ir para casa, os cegos se aproximaram dele e Jesus lhes disse: Credes que posso fazer isso? Disseram-lhe: Sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: Conforme a vossa fé, seja feito a vós. E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu severamente, dizendo: Olhai que ninguém o saiba. Eles, porém, saindo,
divulgaram-no por toda aquela terra. Ao saírem, eis que lhe trouxeram um homem mudo que estava endemoniado, e expulso o daimon, o mudo falou. As turbas se admiraram, dizendo: Nunca fez-se visível de tal maneira em Israel. Os fariseus diziam: Pelo chefe dos daimones, expulsa os daimones. Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, proclamando o evangelho do reino e curando toda doença e toda enfermidade. Vendo as turbas, compadeceu-se delas, porque estavam maltratadas e abandonadas, como ovelhas que não têm pastor. Então diz aos seus discípulos: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, portanto, ao Senhor da colheita, para que lhe envie trabalhadores para a sua colheita.